Vamos lá, estamos de volta para essa parte 2 da nossa aula e agora a gente vai para funções exponenciais. Aqui. Funções. Pois bem, vamos lá. Funções exponenciais. Aqui a gente não vai falar muita coisa. Basicamente, uma função exponencial é uma função que tem essa lei de formato a elevado a x, onde a é um número maior que zero, ou seja, positivo, não pode ser zero nem negativo, e diferente de 1. Então, o que a gente percebe de característico de uma função exponencial é que o expoente é uma variável. O expoente sendo uma variável, uma função exponencial. A função exponencial mais clássica e mais famosa, que mais aparece nas aplicações, é a do e elevado a x, que é visto nos cursos de cálculo 1. A partir de cálculo 1, 2, EDO, você vê bastante essa função, é a exponencial mais famosa. Aqui, em matemática elementar, a gente vai trabalhar com bases aleatórias, que eu chamei de A, ok? E perceba que o A não pode ser 1, tem um motivo especial, tá? Porque não tem 1 elevado a x, é 1. Então, na verdade, para A igual a 1, essa aqui se tornaria uma constante, por isso não é, a gente tira da função exponencial. E esse 1, ele é um divisor de águas. Eu vou desenhar uma reta, uma retinha, aqui uma reta. Vou fazer umas marcações, imagine o zero bem aqui. O nosso 1 é um divisor de água para os valores da base, a base, não da variável. Então a gente pode ter base aqui, entre 0 e 1, vou fazer de vermelho, e a gente pode ter base aqui de 1 para frente. Essa parte aqui eu vou considerar base maior que 1, e toda essa parte aqui, a base é menor que 1 e é maior que 0. Vou fazer direito, decente, né? Então, maior que 0. Ou seja, esse pedaço, a base está entre 0 e 1. Não podendo ser 0, nem podendo ser 1, por isso que está o sinal do menor aqui estrito. Essa divisão, ela também vai se refletir na monotonicidade da nossa função e, como consequência, se reflete no gráfico, como a gente vai já ver. Porque aqui as funções exponenciais com essa base irão decrescer e as funções exponenciais com essa base irão crescer. Aqui serão crescentes e aqui serão decrescentes. A gente vai já ver isso. Mas a gente já pode destacar uma propriedade muito importante da função exponencial. Deixa eu destacar aqui. É o que acontece se eu aplicar a função em uma soma. Se eu aplicar em uma soma, vai dar a elevado a x mais y. Aqui eu posso quebrar como a elevado a x vezes a elevado a y. Perceba que esse aqui é o f de x e esse aqui é o f de y. Ou seja, a função exponencial transforma a soma em produto, que é o que a gente já havia comentado lá nas propriedades de potência. A outra coisa interessante que a gente vai precisar saber sobre as funções exponenciais é o gráfico. O gráfico ele tem um formato, como se dizer, peculiar ou clássico. Vou colocar dois tipos de gráfico aqui. Será que está paralelo? Acho que não. Vamos fazer bem paralelinho. Acho que agora está paralelo. Aí eu faço mais outra aqui. Ok. A gente faz o eixo. Vou fazer lá embaixo. O eixo X aqui. E faz o eixo Y aqui. Ok. Deixa eu fazer esse eixo X maior, que esse aqui ele vai ter um negocinho. Pois bem. Tem uma outra propriedade da função exponencial, e eu vou destacar logo, que é a seguinte: o fato da base ser positiva significa que o valor dessa imagem sempre será positiva. Eu vou colocar aqui como observação grande por sinal, que a nossa função, que é a exponencial, sempre será positiva para qualquer x, não importa a base. Como ela sempre será positiva,
o gráfico nunca vai atravessar o eixo x. Por quê? Quando o gráfico, você tem um gráfico, uma função, no momento que ele cruza o eixo x, você tem um valor igual a zero. A nossa função nunca é igual a zero, ela é sempre maior. Então só por aí a gente já tira também que nossa função exponencial não tem raízes. Não tem raízes. E continuando aqui no gráfico, se o gráfico passa para baixo, ele teria que ter valores negativos, imagens negativas. Ah, professor, por quê? Então não acredite muito no que eu estou falando. Veja com seus próprios olhos. Por que que quando o gráfico fica abaixo do eixo X, as imagens são negativas? Pelo simples fato. Pegue um X aqui. Como o gráfico está abaixo, eu vou bater aqui embaixo no gráfico e aí rebate na sua imagem aqui. O fato de o gráfico estar abaixo significa que a imagem vai ficar nessa parte abaixo, nessa parte aqui do eixo Y. E toda essa parte abaixo do eixo X, no eixo Y, toda essa parte abaixo, ela é negativa. Então, gráfico embaixo significa que a imagem vai ficar aqui embaixo, portanto, negativa. Então, esse é o motivo simples de a imagem ser sempre negativa na parte do gráfico abaixo do eixo X. Não é embaixo, é abaixo, que é um pouquinho diferente. Então, toda essa parte aqui é acima do eixo X, toda essa parte aqui é abaixo do eixo X. E se você estiver habituado com cálculo 1, bem com a questão de limites, considerando a base maior que 1, esse limite de a elevado a x, quando x tende a infinito, ele vai dar infinito, então o gráfico ele vai crescer indefinidamente. E se a gente pegar o limite para x tendendo à esquerda, vai dar zero. Ou seja, não precisa saber limites, eu só quero dar uma explicação básica para o gráfico. Se você usar técnicas do cálculo 1 de limites e de estudo de sinal, você consegue ver como é que a função exponencial ela tem dois aspectos do gráfico que eu vou colocar aqui. Antes de eu colocar, deixa eu ver, vou fazer uma série de observações. Essa é a primeira observação. A próxima observação é que a imagem do zero é a elevado a zero, que é 1. Não importa a base. Ou seja, não importa a base, a imagem do zero é 1. Portanto, para x igual a zero, a imagem é 1. Eu vou fazer aqui desenhar dois gráficos. Uma situação, o A será positivo e a outra, o A será negativo. Mas não importa a situação do A, a imagem do zero é 1. Então, se eu destacar o zero aqui, eu vou bater bem no 1, eu vou colocar um bem aqui, ó, bem no 1. No eixo Y, o gráfico tem que tocar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Então, se aqui for o 1 do eixo Y, bem aqui, o gráfico obrigatoriamente tem que passar. Ele cruza o eixo Y no 1. Por quê? Os pontos do eixo Y são pontos onde o x é 0. E para o x é 0, a nossa imagem é 1. Por isso que ele tem que tocar aqui. Pois bem, para A positivo, o divisor de águas na função exponencial é o 1. Até porque o A não pode ser negativo. É o 1 divisor de águas. Para A maior que 1, a nossa função será crescente. Ela vai crescer aqui indefinidamente. E para essa parte aqui, ela vai se aproximando do eixo X. Se aproximando, tornando-se tão próximo quanto você desejar, mas nunca tocar. Então, só por ela ter que se tornar tão próximo quanto você desejar do eixo Y, à medida que eu vou tendendo o X aqui para o menos infinito, significa que essa curva vai, vamos assim dizer, descurvando, vai se tornando reta. E para A menor que 1, a curva é decrescente. Então, ela se aproxima do eixo Y decrescendo, ou seja, para o outro lado. Aqui. E esse é o aspecto do gráfico da nossa função exponencial. Guys, eu vou mostrar agora para vocês por que realmente
o gráfico da função exponencial cresce para A maior que 1, e vocês vão usar o mesmo argumento, para mostrar que ele decresce para A menor que 1. Então, observe aqui crescendo e aqui decrescendo. Um detalhe. Então, veja como ele é um pouquinho diferente. O gráfico da função exponencial, ele é apenas uma curva com uma única monotonicidade, não é igual a parábola que decresce e depois cresce, ou um outro polinômio que sobe, desce e depois pode subir. Ele é uma curva bem simples, ou assim, ou assim. Você pode verificar isso também atribuindo pontos, embora o método de atribuir pontos não seja muito bom. A gente não vai trabalhar com construção de gráficos de funções exponenciais. Vou apenas colocar aqui para vocês terem mesmo a ciência. Por que a nossa função é crescente para A maior que 1? Vamos verificar a monotonicidade. Eu não vou fazer organizadinho aqui, a gente vai tentar agilizar. Vou pegar aqui para A maior que 1. Okay? A maior que 1. Eu vou pegar um x menor que y. Para a nossa função ser crescente, a f de x tem que ser menor que a f de y. Ou seja, tenho que preservar a desigualdade. Para quem não lembra, decrescente inverte a desigualdade, crescente preserva. Aí eu tenho o quê? Crescimento. Isso para A maior que 1. Vamos ver a ideia desse argumento. A ideia é até relativamente simples. Se x é menor que y, significa que x menos y é negativo. Basta passar para o outro lado. Ok? Se x menos y é negativo, então significa que A elevado a x menos y será menor do que 1. Agora, isso aqui precisamos mostrar. Por quê? Para a gente mostrar isso, eu vou fazer uma seguinte observação, que era para eu ter feito antes. Se você tem um m, se m é positivo e A é maior que 1, então A elevado a m é maior do que 1. Vou fazer essa seguinte observação. Então, ou seja, um número maior que 1, a potência de um número maior que 1, a potência com expoente positivo, é maior do que 1. Por que isso? Vamos lá tentar justificar. Guys, eu vou tentar justificar isso aqui para vocês. Vamos pegar alguns casos. Se m for natural, é mais simples de mostrar. Se m for natural. Então, A elevado a m, eu sei que é A vezes A vezes A. Quantos fatores? M fatores. Aí, veja bem. Aqui vou para a próxima página, aqui faltou espaço. O A é maior que 1. Aí eu vou colocar o A é maior que 1. E o A é maior que 1. O A é maior que 1. Não esqueça, A é maior que 1 aqui. Eu estou nessa observação. Lembre-se, quando o número é positivo, o A por ser maior que 1 ele é positivo. Quando o número é positivo, se você lembrar lá de propriedades da desigualdade, esse número é positivo, você pode, vou apagar esses outros, você pode multiplicar dos dois lados por A. Então, multiplicar dos dois lados para o A, eu vou ter A quadrado maior que A. Aqui multiplicando por A fica A quadrado, aqui multiplicando por 1 fica A. E o próprio A eu sei que é maior que 1. A moral da história é que A quadrado é maior que 1. Agora eu faço isso, eu fico fazendo isso mais uma vez, eu descubro que o A ao cubo é maior que 1. E aí eu faço isso sucessivas vezes, e a prova formal seria pelo princípio da indução finita, mas como a gente está só na ideia, fazendo isso sucessivas vezes, você tem que a potência de A será maior do que 1. Então a gente conclui isso aqui para m natural. Eu não quero estender a aula, mas você pode fazer algo parecido para m racional, aí tem que escrever como forma de fração, e para m irracional tem que usar limite.
Então, pelo menos para mim natural, eu queria convencer vocês é que a potência expoente positivo, base maior que 1, é maior que 1 para m positivo. Então, veja bem, a gente queria mostrar isso aqui. Tá? Eu vou fazer um recorte. Aqui são ideias, tá, guys? Eu fui apresentar essas ideias para vocês, talvez até tenha complicado um pouquinho mais. Lembrando que eu quero mostrar que a nossa função... Vamos lembrar de novo, para não ficar enrolado. Queremos mostrar que a nossa função é decrescente. Aliás, é monótona, para A maior que 1. Aqui, ó. Crescente, monótona crescente, A maior que 1. Pega um x menor que y, vou fazer assim, ó. Eu vou passar o x para esse lado. Ficar y menos x. Então, todo esse lado é maior, olha a boca. É maior, olha a boca, é maior que 0. Então, y menos x é positivo. Como isso aqui é positivo, se eu calcular a potência de A com esse expoente positivo, eu sei que é maior que 1. Sei que é maior que 1. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer aquela propriedade de potências, vou jogar para baixo essa potência. E quando eu jogo para baixo, o expoente vai mudar o sinal. Então, vai ficar x menos y menor que 1. Menor que 1. Aí, eu posso usar, multiplicar, essa potência aqui, ela é positiva. Então, eu multiplico por ela. Aí, eu vou ter, quando eu multiplicar do lado esquerdo, ela vai se cancelar, vai dar 1 menor. E quando eu multiplicar aqui, vai dar a elevado a x menos y. Então, a elevado a x menos y é maior do que 1. É maior do que 1. Que era o que a gente tinha afirmado aqui, ó. Menor? Espera, houve um errinho e um sinal bem aqui. Onde? É, aqui, guys, eu errei o sinal. Aqui era maior, eu errei o sinal. Então, aqui é maior. Peraí, vamos errar aqui. Então, 1, aqui é maior, Então, esse A é menor do que 1. É menor do que 1. Daí, o que eu tenho? Isso aqui eu vou quebrar, utilizando propriedade de potências, como A elevado a x sobre A elevado a y. Na verdade, eu poderia ter feito isso aqui, perdão, mas tudo bem. Segue o fluxo. Menor do que 1. Aí eu multiplico todo mundo por A elevado a y. Aqui, quando eu multiplicar, vai eliminar essa potência de baixo. E aqui vai ficar o A elevado a y. Esse aqui é o f de x menor e esse aqui é o f de y. Ou seja, de x menor que y, f de x menor que f de y, preservou a monotonicidade. E é semelhante ao que a gente faz para A menor que 1. Então, de fato, para A maior que 1, eu tenho crescimento. E A menor que 1, eu tenho decrescimento. E é isso que a gente teria para falar por enquanto dessa parte, ok? Thanks.